Fala pessoal, beleza? Como que vocês estão? Meu nome é Daniel Rocha, eu sou médico especializado no tratamento de enxaqueca e dores de cabeça de difícil controle. Hoje eu venho explicar para vocês, como que funciona o meu tratamento. Desde o paciente, quando ele chega, aqui no Instituto, seja aqui na nossa sede em São Paulo capital, ou nas outras regiões que a gente faz atendimento, como Campinas, Sorocaba, Santos. Então, como que é o racional do tratamento, como que eu faço a abordagem desse paciente e como que eu desenho o tratamento para esse paciente que chega aqui no instituto, e decide iniciar o tratamento comigo. Pessoal, já tem 4 a 5 anos que eu venho me dedicando exclusivamente, no tratamento de enxaqueca e dores de cabeça. Então, ao longo desses anos, eu venho aperfeiçoando esse tratamento. Então, obviamente, esse tratamento era de uma forma, lá quando começou, e ao longo dos anos eu venho cada vez mais melhorando, trazendo tecnologias, que vão enriquecer o tratamento, vão trazer mais benefícios, para o meu paciente. E ao longo desses 4, 5 anos a gente vem cada vez mais refinando para trazer o que tem de mais excelente no tratamento de enxaqueca e dores de cabeça de difícil controle. Então, ao longo desses anos, a gente vem, fazendo esse aperfeiçoamento. Tá? E hoje, a gente tem, com esse tratamento, graças ao longo desses anos que a gente vem melhorando, hoje a gente tem uma taxa de efetividade de 84%. Então, de 10 pacientes que realizam o tratamento comigo, aqui no meu instituto, 8 a gente consegue alcançar remissão. E até entrando nessa questão, esse termo, a remissão, é o principal objetivo na primeira etapa do tratamento. Então, pessoal, tratar dor de cabeça, tratar enxaqueca, não é simplesmente tomar um medicamento ou fazer determinado procedimento. Quando a gente vai realizar um tratamento, quando eu vou desenhar o tratamento, primeiro eu tenho que entender aonde eu quero chegar, como que eu vou chegar e as estratégias que eu vou utilizar. Então, eu costumo falar para os meus pacientes, tratar dor de cabeça, tratar enxaqueca é um jogo de estratégia. Então, a gente elabora as melhores estratégias com as determinadas finalidades para a gente alcançar determinado objetivo. Então, a primeira etapa do tratamento ela tem duração de 3 meses. Tá? Por que 3 meses? Que é o período para eu conseguir alcançar a remissão do quadro de dor do paciente. Então, esse período de 3 meses, a gente chegou nesse número primeiro, pela experiência que a gente vem adquirindo ao longo desses anos, e foi o período que a gente conseguiu perceber que a gente consegue fazer a desensibilização e descronificação do quadro de dor. Então, tem essa questão do tempo, que a gente vem aperfeiçoando, e chegou nesse tempo, mas também pela própria fisiologia do nosso cérebro, pela própria fisiologia do nosso corpo, é o período para a gente fazer a dor crônica, ela descronificar, e a gente fazer com que essa enxaqueca, que no momento que o paciente chega aqui, ele está hipersensibilizado. O que seria esse hipersensibilizado? Toda hora com estímulo de dor, tomando muito remédio, dores todos os dias, crises frequentes. Então, o período fisiológico, até nos grandes estudos, para a gente conseguir fazer essa dessensibilização do quadro crônico de dor, é em torno também desse período de 3 meses. Então, nesses 3 meses, é a primeira etapa do tratamento. Então, nessa primeira etapa, a gente vai realizar um tratamento intensivo do quadro do meu paciente, para a gente alcançar a remissão. Então, ao longo desses 3 meses, é um tratamento, igual eu falo, é um intensivão. Então, a gente vai utilizar de várias técnicas, desde o bloqueio do nervo occipital, uso de toxina botulínica, neuromodulação, estimulação transcraniana, uso da vacina, que é o anticorpo monoclonal. Então, são várias estratégias que a gente vai utilizar nesse período de 3 meses para alcançar a remissão. E o que seria a remissão? É meio que a gente fazer com que a dor do paciente volte a ser igual era lá no começo, quando ela começou a acontecer, quando era um quadro episódico, uma enxaqueca episódica. Então, o paciente muitas vezes tinha uma dor numa semana, na outra semana não tinha dor no mês, no outro mês não tinha. Às vezes tinha uma dor que um Dorflex, uma dipirona, passava a dor. Não hoje, que às vezes tem que tomar 3, 4 remédios
para tentar sair da crise. Então, o objetivo é a gente fazer essa remissão, né? Alcançar esse estágio, e para isso a gente faz nesses 3 meses esse tratamento mais intensivo. A partir do momento que a gente alcança a remissão do tratamento, a gente vai entrar numa segunda etapa do tratamento, que é o tratamento de manutenção. E como o próprio nome diz, a gente vai manter o resultado que a gente alcançou. Então, durante 3 meses, a gente faz o tratamento intensivo, zeramos a dor do paciente, alcançamos a remissão. O que geralmente eu faço? A gente dá um intervalo, mais ou menos de 2 a 3 meses, para ver a resposta no amplo período de tempo ali do paciente sem o tratamento. Mantivemos um bom resultado, o paciente apresentou um bom controle, a gente entra na etapa de manutenção, onde a gente vai manter o resultado. Então, essa manutenção eu costumo fazer a cada 2, a cada 3 meses, com tratamentos pontuais. Na maioria das vezes, né, eu mantenho o resultado apenas com bloqueio para enxaqueca, apenas com bloqueio do nervo occipital. Então, tem pacientes que eu consigo manter esse resultado por 3, por 6 meses, ou até mais. Mas isso vai depender de cada paciente. Então, cada vez que a gente vai fazendo tratamento, a gente vai espaçando para cada vez mais, né, ele manter um bom controle de dor, né, com a menor necessidade possível dos tratamentos que a gente realiza. Então, chega ao ponto de muitas vezes o paciente precisar 1 ou 2 bloqueios, por exemplo, no ano. Mas para a gente chegar nessa etapa, primeiro a gente alcança a remissão, 0 quadro de dor, e aí vai começar a manter o resultado. Então, é toda uma trajetória. Você viu, não é simplesmente um procedimento, não é simplesmente um medicamento, é toda uma trajetória, toda uma estratégia que a gente elabora para alcançar esse objetivo. Aí a gente tem resultado. Além disso, né, a gente tem uma equipe multidisciplinar por trás. Educador físico, nutricionista, psicóloga. A gente sabe que o tratamento multidisciplinar, o resultado é muito alto, né, é muito melhor. Então, quando tem ali um suporte psicológico, quando a gente regula sono, corrige a alimentação, introduz atividade física nesse paciente, o resultado é fora da curva. Então, se você sofre com enxaqueca, sofre com dor de cabeça e tem o interesse em saber um pouco mais com detalhes como que funciona esse tratamento, informações, como que faz para agendar, valores, eu vou te convidar a mandar mensagem, entrar no meu Instagram, vai ter um link ali na bio, né? Clicando nesse link, você vai ser direcionado para o Instagram, da minha clínica, onde você vai falar comigo e com a minha equipe, e a gente primeiramente vai entender um pouco melhor sobre o seu quadro de dor, sobre as suas necessidades, em que situação você está no atual momento, e dependendo, né, a gente vai fazer agendamento de uma avaliação onde eu vou entender melhor o seu quadro, a gente vai examinar, entender a sua condição e propormos para iniciar o tratamento para, de uma vez por todas, resolver o seu problema, né, voltar a te dar qualidade de vida, né, fazer viver livre das dores de cabeça da enxaqueca. Então, se você tiver interesse, vai entrar no meu Instagram. Meu Instagram é dr, né, Dr. danielrocha.dor. Clica no link da bio, fala direto com a minha equipe, vamos agendar uma avaliação e vai ser um prazer me dedicar no tratamento da sua enxaqueca, da sua dor de cabeça. Um grande abraço e até a próxima.